E aí, tudo bem? Meu nome é Jackson. Eu faço alguns anos de cursinho. Eu pretendo não. Estou fazendo vestibular para passar em medicina. E esse ano eu vim mostrar para vocês uma plataforma que eu comecei a utilizar. Na verdade, eu conheci eles pelas lives que eles fazem no YouTube toda semana, né? É, o Felipe, ele tá fazendo uma live toda semana para pegar do começo ao fim da matemática e da física também. E são umas lives que eu me identifiquei muito com o professor. Eu acho que no cursinho em si, eh, você tem que gostar do, da didática do professor em si. E a didática dele foi uma didática que me pegou muito, porque ele tenta mostrar uma coisa difícil de uma forma mais fácil, mas melhor do que isso, ele não te ensina a decorar ou só aceitar que aquilo é daquele jeito. Ele quer te mostrar como que aquilo funciona para você desenvolver um raciocínio lógico, não só, é isso e ponto, entendeu? Porque daí você não consegue desenvolver, quer fazer uma universidade de acesso direto, né? Não pelo Enem ou algo assim, você consegue, porque você tem raciocínio lógico, você consegue desenvolver uma questão, você não fica preso só a questões do Enem, né? Só o que vai cair no Enem. Então eu acho isso muito legal. Eu comecei utilizando essa plataforma deles aqui, né? Eu estou fazendo Desvendando a Matemática. É um curso dele que acho que tá por volta de 300, R$ 400. Só que era uma coisa que me pegava muito na matemática. Era realmente o básico. Você fazer o básico muito bem feito. Eu acho que eu me travava muito e esse ano eu decidi que eu ia focar um pouco nisso, que é varrer a matemática básica. É saber fazer o início, assim, de tudo muito bem feito. Então, fazer uma fatoração boa, ter uma boa base de matemática, assim, para conseguir desenvolver as questões. Eu sei as fórmulas, sei como utilizar as formas, mas às vezes eu me prendi ali na matemática básica. Então acho que isso é uma coisa que tá me segurando muito. E esse ano eu comecei a estudar com eles no Universo Narrado. Eu acho que esse nome, só sendo Universo Narrado, ele já traz uma boa ideia do que é a, a plataforma dele em si. A didática deles são muito boas. ah, Considerando que são de qualidade, são muito boas as aulas deles. Eu gostei muito dessa questão. Nessa parte eu acabei rodando a aula, esqueci que tava com áudio, mas eu comentei que ele explica até o contexto histórico da matemática. E isso é muito legal, eu acho que desenvolve até uma curiosidade, às vezes a gente pesquisar mais sobre isso e a gente acaba aprendendo mais também, né? Eu acho que a aprendizagem é uma coisa que é muito bem-vinda sempre. E eu acho que ele preza por isso, até quando eu comecei a acompanhar ele pelas redes sociais e vi que ele tem isso como base. Então eu acho que isso é muito interessante, eu acho que ele aprende além do cursinho. Então eu acho que eu já fiz outros cursinhos, não vou citar nomes aqui, mas eles eram cursinhos que eram focados pro Enem. E quando eu digo focado com o Enem, às vezes eu tinha matéria que era muito importante, eles falavam, só precisa aprender isso. Só que eu acho que a gente tinha é, lapsos, assim, de conhecimento. Porque a gente pegava pontos específicos que cairiam no Enem. Então, se cair alguma coisa um pouco diferente do que caiu nos últimos 5 anos, você fica preso, porque você não tem esse desenvolvimento de raciocínio. Então, eu acho que eles ensinam a gente esse jeito de eu aprender o que é e como a pessoa desenvolveu esse raciocínio quando ela fez a teoria ou algo assim e você conseguir desenvolver qualquer coisa a partir disso. Então, pra mim, eu acho que esse é um ponto muito importante. Ainda mais esse ano que eu quero fazer provas de acesso direto, né? Além do Enem. E eu acho que uma coisa que ele falou, ele tem um vídeo muito bom no YouTube que ele fala, né? O que ele acha sobre o Enem. Ele fala que é uma prova muito fácil e tudo mais. No começo eu confesso que eu falei, nossa, o que que ele tá falando? Eu assisti o vídeo inteiro e realmente entendi o que ele estava falando. E é realmente isso. As pessoas têm um conhecimento para fazer Enem ou algo assim, são lapsos de conhecimento, pedaços, assim, fragmentos, assim, de uma teoria, não o todo. Então, quando você falou sobre trigonometria, foi algo que sempre me pegou muito, 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 muito. E o jeito que ele explica sim, ele, sabe, destrincha tudo, assim, é muito bom. Então, é um conteúdo muito aprofundado, assim, de questão de conhecimento. E eu gosto muito disso, porque eu não quero saber
como faz aquilo, eu quero saber o desenvolvimento de tudo, como que funciona isso. Eu acho que isso te dá uma base muito mais ampla, melhor. Então você consegue desenvolver melhor. Depois que comecei isso, questões de física, que eu ficava muito tempo parado, hoje em dia é muito fácil pra mim. E que nem eu falo, vocês podem ver aqui, eu tô no começo, é a base. E quando você finaliza o módulo, que nem esse, eu finalizei o módulo, vou pro próximo. Ele, ele aparece as questões, né, pra você fazer. E aqui, eu até abri pra vocês verem, eles têm no YouTube todas as questões resolvidas. E eu acho isso muito legal para fechar os módulos, além das atividades que a gente faz durante a aula. Além disso, a gente tem a questão de comentários aqui, né? Achei muito interessante isso. Que normalmente os que eu fiz, eles tinham essa aba de comentário, mas eles não eram muito bem utilizados. Ainda mais essa questão aqui de onde a gente tem material mesmo, assim, para escrever mesmo, para aprender. É, é muito interessante porque eles explicam, eles dão risada às vezes do que eles erraram. E eu acho isso muito interessante porque você tem uma troca de conhecimento, às vezes a sua dúvida é a dúvida do outro. Então, quando você faz isso, de deixar essa aba aqui, é muito interessante porque você tem essa troca direta com os alunos, né? Os alunos às vezes se entendem mais do que aluno e professor. Aluno com aluno, às vezes ele também é muito bom essa troca. É, então, assim. No mais, uma coisa que eu gostei muito do universo narrado é isso. E outra, gente, não é uma plataforma. Eu já assinei outras plataformas, não é uma plataforma que tem 10 mil coisas aqui pra você clicar. Não sei o que. A gente diz que é o básico bem feito. Eu acho que isso é o que resolve. A gente às vezes tenta, é, não sei, a gente tenta, sabe, colocar muita coisas assim pra ajudar. Eu acho que sim, um cronograma muito bem feito, um programa que você monta de revisões, você ter ali o seu calendário montado, isso que vai fazer você desenvolver. Agora você ficar criando várias coisas aqui, eu acho que não, aqui meus cursos, tem os cursos que eu tenho, as interpretações de questões, e é uma coisa simples, mas muito bem feita. Eu acho que a qualidade do material que tem dentro da plataforma é o mais importante do que ficar inventando muitas coisas na plataforma. E muito ao contrário disso, né? Não tô falando que a plataforma é ruim. Isso pra mim é muito bom, porque é uma plataforma limpa, assim, sabe? Que eu falo. É uma plataforma que é tudo assim, muito bem visual, assim. É aqui, é ali e tá resolvido, entendeu? E não tem muitos frufrus. E o acesso pelo celular também é muito tranquilo, bem otimizado, eu gostei bastante. E, cara, do mais, é uma coisa que eu me surpreendi muito e positivamente. Então eu acho que você tá começando. E assim, gente, eu estou fazendo, como diz, o básico da matemática aqui, né? O curso de introdução à matemática deles aqui. Eu não consigo nem imaginar qual é a qualidade de conteúdo aprofundado que eles têm em lições de matemática, lições de física. Então, se você estiver vendo aqui, Felipe, esse vídeo. Se eu tiver ganhar alguma coisa, que eu ganhe um acesso às suas duas cursões de física como de matemática. Porque eu acho que esse seria acho que, o maior prêmio que posso receber. Mas enfim. ó, Você tem avaliação, você pode ver a avaliação dos alunos aqui, né? Uma avaliação muito boa. Então não é coisas da minha cabeça. E do mais, eu procurei muito antes de começar e eu acho que assim, eu achei várias pessoas que falam bem. Então eu falei, eu vou dar a dúvida pra eles, né? Mas antes mesmo, eu assisti uma aula ao vivo. Quando eu assisti a aula ao vivo, realmente eu gostei muito da didática. Dos dois professores. Então, eu aproveitei, né? Eu falei, vamos ali começar pelo curso de introdução. E é realmente uma coisa que eu tô gostando muito. É uma coisa que em um mês eu me desenvolvi muito. Em questão que eu tava muito parado, eu não conseguia evoluir mais, né, nos meus estudos. Então eu entendi que eu tinha que voltar, não aprofundar em conteúdos mais difíceis. Eu estava errando em coisa básica, então eu prefiro voltar lá pro início, aprender o básico muito bem feito, para depois fazer esse outro desenvolvimento ali, né? Que eu acho que é relativo, né? Se você faz uma base bem feita, o resto começa a ser muito mais tranquilo. A gente que tá fazendo curso em mais de um ano, a gente começa a ter revisões das mesmas coisas, a gente fala, nossa, mas eu aprendi isso, mas chega na hora eu não consigo fazer. A gente não consegue fazer, a gente se trava às vezes, porque eles são de cálculo, cálculo básico. E eu percebi isso e acho que fez um puff na minha cabeça, assim. Então, eu fico muito feliz agora de estar fazendo um curso que vai me ajudar
do que realmente preciso. E é um curso que eu não estou aprendendo por aprender Enem, eu estou aprendendo matemática. Eu não estou fazendo um curso vestibular Enem, eu estou fazendo um curso de matemática, eu estou aprendendo matemática. Então, se eu quiser aplicar essa matemática para qualquer vestibular, eu consigo. Então, eu acho que isso é o mais interessante. Em vez de você ter várias estratégias para vários cursos diferentes, você chega, óbvio, gente, lê o edital, essas coisas são coisas básicas de um vestibulando, sabe? Não estou tentando tirar isso das costas de vocês, mas ler o edital é básico. Ah, tipo, às vezes tem questões regionais, tem questões regionais. Se você está especificamente aquelas questões para aquele curso. Ah, aquela vestibular ele tem um foco direto mais para alguma área da matemática. E você desenvolve aquele foco da área de matemática. Então, no geral, o que que eu tive de diferença antes e depois do universo narrado? Eu acho que a principal diferença, assim, que é gritante pra mim é realmente eu saber fazer as coisas por saber como funcionam as coisas e não por ter decorado algo. Eu acho que isso foi uma chave que virou em mim, que quando você percebe, às vezes, você tá tentando entender onde você está errando, porque você está estudando bastante horas, você tá fazendo muitas revisões, mas você não aprende desenvolver de verdade. Você aprende. é, Aquele, sabe, a regrinha. Ah, passa pra lá, passa pra cá. Ele mostra, não passa pra cá, eu passo pra lá. Estou igualando a equação. Então ele mostra realmente como funciona aquilo. Depois que você aprende isso no dia a dia ali, você pode realmente, vou só cortar ali. Mas o porquê disso é muito importante, porque às vezes você erra essas questões porque não sabe se é positivo, negativo. Tem toda essa questão. Tem toda essa questão. Então, e às vezes, no dia a dia, cara, você poder acessar a aula de qualquer lugar e assistir, você ter o suporte das aulas ao vivo, então na aula ao vivo você ir lá assistir realmente o professor fazendo as questões. E além disso, gente, você assina o Universo Narrado, todas as outras coisas, ainda assista as aulas ao vivo, porque eles ensinam muito nas aulas ao vivo, então é algo que ajuda muito, entendeu? E você tá ali, ter aquele compromisso também é muito interessante. A organização, quando você faz ali a lista, ele mostra mais ou menos quanto tempo você vai levar, né? Quando você acessa a plataforma pela primeira vez, você faz um questionário ali, do que você espera, como você está. Então, eu acho isso muito interessante. E a minha recomendação é, se você quer um curso para aprender matemática mesmo, para aplicar para qualquer vestibular, entre no Desvendando a Matemática. As lições de matemática e lições de físicas são dadas pelo mesmo professor, pela mesma empresa, pela mesma plataforma, então vão ter a mesma qualidade. Eu ainda não tive acesso a elas, mas se vocês têm e podem fazer esse investimento, eu super recomendo. E se vocês não podem ou vocês estão com medo, assistam as aulas ao vivo. Porque se for medo que você tá de fechar uma plataforma e não se adaptar, quando você assistir a primeira aula ao vivo, você vai ver que realmente é uma coisa diferente. Eu já fiz vários outros cursinhos e essa é a primeira vez que eu realmente estou gostando da matemática. Eu não estou fazendo um cursinho por fazer, eu realmente estou gostando. É uma coisa que antes eu gostava muito de matemática e quando eu comecei a fazer cursinho, eu odiei a matemática. Eu não entendi o porquê. Hoje em dia eu entendo, porque quando a gente faz cursinho pré-vestibular, a gente aprende a fazer só o que o vestibular quer, e não realmente a matemática em si. Quando você aprende matemática, gosta de matemática, você consegue desenvolver ela muito melhor que qualquer outro cursinho, algo assim. Então, a minha recomendação é, assine sim o Desenvolvendo Matemática, é uma plataforma muito boa, é uma plataforma muito fácil de você utilizar ela. O suporte é muito bom, o suporte deles é muito bom. Se eu não me engano, o suporte deles é de segunda a sexta, em horário comercial. Mas, se eu não me engano, eu já vi pessoas fazendo. Eu vi no Twitter as pessoas pedindo suporte e eles atendem, às vezes, um pouquinho fora do horário e tudo mais. Mas isso é muito interessante e muito bom. Então, às vezes eu tinha um cursinho que você demorava uma semana para o professor responder uma questão. Você já tinha esquecido que você estava estudando lá, entendeu? Então, acho que esse suporte, sim. É, nos dias úteis ele é muito bom, porque final de semana normalmente a gente espera ele para fazer uma redação, umas revisões, ou até mesmo simulados, então você não precisa muito do suporte do professor, né? Mas durante a semana sim, durante as aulas sim. Então, esse é um outro ponto positivo que eu gostei muito deles. Então, eu acho que é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, ou se quiserem ver algo a mais sobre a plataforma, vai ter os comentários aqui embaixo.
E se eu ver que muita gente tá dando essas dúvidas, eu posso vir aqui mostrar pra vocês, ou até mesmo fazer outro vídeo complementando esse e tudo mais. Então, obrigado. E até a próxima. E boas aulas pra você. E que esse ano seja seu último ano de cursinho, né? Tchau, tchau.